Hoje nós entramos em Matitiahu, capítulo 24, versículo 29. Fala sobre a segunda vinda do Senhor Yeshua. Embora seja um assunto já estudado bastante, nós já passamos aqui para os irmãos bastante informações sobre este assunto. Mas precisamos sempre estar revisando, trazendo à memória e tirando as dúvidas e também removendo os erros. Muitas vezes nós concebemos uma ideia porque sofremos influências ou resistimos à verdade. Aquela verdade que não vem ao encontro dos nossos desejos. Normalmente a tendência é refutar, rejeitar. E essa é uma situação gravíssima para o ser humano. Que é a verdade? Uma pergunta feita por um homem que estava exercendo a função, naquele momento, de juiz. Estava julgando o filho de Elohim. E ele pergunta: que é a verdade? O que se pode esperar de um juiz que faz uma pergunta dessa? Um homem que está exercendo a função de juiz e faz essa pergunta: que é a verdade? Aleluia! Que segurança pode ter o ser humano diante de um homem que exerce a função de juiz, mas não é verdadeiro? Ele não conhece a verdade, ele não sabe o que é a verdade. Bem, a segunda vinda do Senhor Yeshua. A segunda. A primeira vinda do Senhor Yeshua foi para realizar o quê? Aí precisamos ter essa certeza, convicção. Ele veio a primeira vez para quê? E virá a segunda. Também para quê? Glória ao Senhor. É evidente que isso não depende da nossa imaginação, do nosso raciocínio. Como também não dependeu o nosso nascimento físico, não dependeu da nossa vontade, do nosso razão, do nosso raciocínio. Não é uma questão de lógica. Bendito seja o Eterno. Nós não viemos à existência porque nós decidimos. Também morrer não é uma decisão pessoal. Ah, não, mas tem muita gente que se suicidou. Mas ele cometeu um assassinato. Vai responder por isso. Ah, mas a pessoa estava muito agoniada. Por quê? Porque não estava em paz. Aleluia. Então, precisamos ter conhecimento da verdade para não ficarmos perdidos. Para onde estamos nós caminhando? Glória ao Senhor. A primeira vinda do Senhor Yeshua foi para realizar a obra de redenção. Redenção. Ele veio a primeira vez para realizar essa obra. Ele veio. Se ele veio, então ele já existia. Bendito seja ele. Veio para realizar esta obra. Então ele veio como? Ele veio como homem. Como homem, ele foi o quê? Servo. Missão que muitos homens não querem realizar, não querem aceitar. A missão de ser servo. A maioria do ser humano na carne só quer ser chefão, senhor, mandão. Bem, eu não nasci porque quis, não escolhi.
Mas nasci. Vim à existência. E agora estou agradecendo a Ele porque vim à existência. Agradeço a Ele que permitiu, que no meio de uma tempestade, guerras e mais guerras, eu consegui vir à existência. Eu vim à existência. Não é um projeto meu, eu não projetei isto. É bom a gente pensar, né? Hoje os homens estão desesperados na Terra. Por que os homens estão desesperados? Ele parasse para pensar, eu não escolhi, nasci e nasci. Não é? Vim à existência, não foi projeto meu. No entanto, nasci, fui sustentado. No meio de todas as adversidades, né? Muita gente até fome passou, como eu passei na minha infância. E quando cheguei também aqui, teve dias difíceis. Glória ao Senhor. Mas isso não me traz marcas nenhuma de complexo, né? De frustração, né? Não me trouxe ficar me queixando. Porque meu pai não tinha condições de me dar estudos. Mas eu estudei. Aleluia. Eu quis estudar. Aí já foi decisão minha. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Aleluia. Fiz escolhas boas e escolhas más, escolhas ruins. Trouxeram marcas ruins, mas a partir do momento que eu conheci esse projeto do Senhor Yeshua, essas marcas e essas lembranças ruins, quer dizer, lembranças ainda a gente lembra, mas não produzem efeitos negativos em mim. Não sou uma pessoa complexada. Aleluia. Porque conheço uma pessoa que me libertou de tudo isso. Aleluia. Então, ele veio como servo para realizar esta obra de redenção. Ele veio como servo. Ele se fez homem. Ele se tornou. Ele vestiu-se de carne. Então, a sua pessoa ficou encoberta. Olhavam para ele e não percebiam quem ele era. Somente aqueles que eram sinceros em busca da verdade pôde perceber. Essas pessoas buscavam algo que o mundo não tem. Resposta aos seus anseios que o mundo não pode dar. No reino de Elohim não tem maconha, não tem cocaína, não tem cachaça, porque os filhos de Elohim não precisam dessas coisas. Aleluia. Não há motéis, não há cadeias, não há manicômios. Aleluia. Nem na selva existem essas coisas. A não ser que chegue algum homem perdido por lá. Vamos ler um texto que confirma essa afirmação de que ele veio, a primeira vinda dele, ele veio como servo. Shaiahu, capítulo 42. Preciso gravar isso e você também. Uma missão. O pai deu a ele uma missão. E ele teve, para realizar essa missão, ele teve que despojar-se da sua glória. O homem no mundo busca grandeza. E para alcançar essa grandeza, o homem se torna... Olha, o homem ele se rebaixa a nível e termina se confundindo como animal. Na história aí, no chamado evolucionismo, o homem é tratado como animal. É um animal racional. Animal racional. Isso aí é especialista. Você tem que ter PhD para pensar assim.
Então, lá na enciclopédia Mirador tem um atlas em que você vê ali o pensamento dos seres humanos nas trevas. Pobres criaturas. Infelizes aqueles que vão para essas escolas. Por que que o homem pensa e aceita a ideia de que o homem é um animal e um animal racional? Porque o homem desceu tanto que está abaixo dos animais. Eu, por exemplo, nunca li que macaco fumasse maconha. Você já viu? Macaco cheirando cocaína? Crack? LSD? Nunca vi. Nunca li. Pode ser até que, em contato com o ser humano, ele vendo o homem botar no copo, porque o macaco é curioso. Aí o homem sai e ele fica olhando para um lado e para o outro. Primeiro ele vai, sei lá. Esse é o problema do humano. Caiu tanto, está num estado de miséria tão grave que até acredita que andando por esses caminhos vai se sentir melhor. É o estado do ser humano. Por isso é que o ser humano aceita essa ideia de que o homem é um animal racional. Queridos, a primeira vinda do Senhor Yeshua, portanto, ele veio como homem, ele vestiu-se de carne, passou a ser servo para realizar esta obra. Servo. Aleluia. Vamos aí a Isaías, capítulo 42. Acharam aí? Vamos ler? Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios, entre as nações. Versículo 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Elohim, Yahová, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dar a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Yahová, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou Yahová, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Muito bem. Aqui nós temos, eis aqui o meu servo. É por isso que o Senhor Yeshua disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Aí a gente tem que ter, mas servir a quem? Ele é o servo de Yahová, o servo na sua plenitude. Para realizar esta obra, ele passou a ser servo, ele se humilhou. Então, na primeira vinda, ele veio com esta missão. E para realizar esta missão, que o Pai queria que ele fizesse, sendo ele o Filho único, ele aceitou a missão, humilhou-se, veio aqui, sofreu o que sofreu e realizou esta obra de redenção
para que cada pessoa que busca a verdade, que busca a justiça, que quer andar na luz, que não quer andar, não quer pertencer ao reino dos mortos, ele veio para destruir as obras de Satã, o pecado, a morte. Tinha que vencer. E venceu. A primeira batalha dele foi diretamente com Satã. Derrotou Satã. Quem é derrotado fica como escravo daquele que o derrota. E ele então sai dali vitorioso, tendo Satã sob o seu domínio, e agora ele vai despojar o usurpador, que durante 4.000 anos exerceu domínio sobre as pessoas, amedrontando as pessoas com medo da morte, não tinha esperança, então se submete, porque tem medo de ser morto, ou tem medo de que os seus maus feitos venham à tona. Uma pessoa que tem uma vida pregressa de atos criminosos, ele não vai suportar que alguém historie a sua vida. Que, aliás, agora estamos vendo muito isso aí, né? A proibição de falar o histórico do bandido. E os que são bandidos associados com ele. Não pode contar a história, não pode falar a verdade sobre esse homem. E quem falar terá que ser calado. E se calam. Se calam porque tem medo. Medo. Pavor e medo. Mas os servos do Senhor não se calam. A verdade terá que ser dita. Veja o que o Senhor Yeshua fez. Como disse Shaul depois, né? O Senhor Yeshua, ele deu o bom testemunho. Shaul até escreve sobre isso aqui, para você ver que tem horas que a coisa tem que ter convicção da missão recebida pelo Pai, para fazer o que é para ser feito, que o Pai quer que seja feito. Não adianta querer, como está escrito, para não condenar o inocente e o justo, porque eu não justificarei o perverso, diz Yahová. Então, é dever nosso amar a justiça, a verdade, a luz, e não por conveniência, ser um covarde medroso e se submeter simplesmente por causa do metal. Aqui, ele escrevendo para Timóteo, ele fala a respeito do Senhor Yeshua, que deu bom testemunho diante de Pilatos. E que ele também deveria fazer o mesmo, ter coragem. E aqui tem muitas exortações de Shaul a respeito disso. É isso mesmo, está aqui. Diante de Pilatos, deu o bom testemunho. Milita a boa milícia da Emuná. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Elohim, que todas as coisas vivifica, e do ungido, Yeshua, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Ele sabia que, falando o que ele falou diante de Pilatos, que ele seria sentenciado por Pilatos. Pilatos não teria coragem de defendê-lo. Então, queridos, é algo que nós precisamos guardar. A emuná, a entrada no reino, a percepção do reino, faz com que a pessoa tenha coragem de, em qualquer situação, dar o testemunho, não negar a verdade. Não ter medo da morte, nem da truculência dos perversos, que, disfarçados de cidadãos, não passam de criminosos. Então, essa primeira missão do Senhor Yeshua é uma missão que só ele para realizá-la. Não tinha outra pessoa. Por isso é que o Pai enviou o seu Filho único. Porque não tinha ninguém na terra que fosse capaz, porque toda a semente estava contaminada. Tinha que ser alguém puro, que não tivesse pecado, para realizar esta obra de redenção. E ele assumiu, ele aceitou esta missão.
A segunda vinda é para pôr o seu trono aqui na terra. A primeira vinda foi para realizar a redenção. A segunda vinda é para colocar o seu trono aqui na terra. Então virá não como servo, mas como soberano. Aleluia. Soberano. Isso aí ele conquistou. Como ele se humilhou, né? Passando a ser servo, sendo obediente até a morte. E morte de madeiro vergonhosa que deram para ele os seus inimigos, seus adversários, seus opositores. O Pai, que é justo. Por isso é que está escrito que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê nele. Quem não crê no Senhor Yeshua está em pecado. Não tem salvação. Não tem saída. Está preso no reino dos mortos. Escravo do pecado. Aí então, porque não crê nele. Da justiça por quê? Porque o Pai o levantou dentre os mortos. E o exaltou soberanamente. Ele desceu às profundezas para realizar a obra, mas o Pai o exaltou acima de todo nome. Deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Yeshua dobre-se todos os joelhos, em cima nos céus, embaixo na terra. Nos céus, os seres celestiais que são leais, que são fiéis, são verdadeiros, são inteligentes, são sábios, se dobraram. Digno és, palavra de todos os seres celestiais, digno és de receber o livro e desatar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para o nosso Elohim homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Os salvos têm no seu coração alegria. Eles têm alegria. Quando ele pensa nessas coisas, na pessoa que ele crê, de fato, isso traz à pessoa que crê de fato alegria. O filho de Elohim não está sobressaltado, esperando que o mundo melhore para que ele... Ah, não, porque essa situação... Não, o filho de Elohim não está assim. Eles sabem quem ele crê. Aleluia. É diferente, não? Nos fala no Senhor Yeshua, os seres celestiais poderosíssimos, uma beleza, um mensageiro celestial, um ser de uma beleza extraordinária. Imagine o pai e o filho, não é? Então, basta um para destroçar um exército. Basta um. São milhões de milhões. Milhares de milhares. E que se curvam diante do Senhor Yeshua. Tu és digno. Ovaciono. Aqui na Terra tem um bocado de pessoas andando em duas pernas, mas que não tem percepção de grandeza. Não amam a verdade. Por isso não creem. Não querem se achegar ao Senhor Yeshua. Porque as obras que eles praticam, e eles querem continuar praticando, querem esconder essas obras e não vêm para a luz. Não amam a verdade, não são verdadeiros. Então, queridos, o seu trono aqui na terra, então, virá como soberano. Soberano. E ele deixou um exemplo para nós seguirmos. Esse exemplo que ele deixou para nós de servir ao Pai. Servos. Quem é servo, olha para o Senhor Yeshua. Como é que ele fez? Ele está aprendendo a fazer, a andar como o Senhor Yeshua andou. O que é nascido do alto pensa nas coisas que são de cima. Aleluia. Não vive aqui oprimido. O que é que eu vou comer amanhã? Filho de Elohim, perturbado com isso? Não. Muito bem.
Ele virá como soberano. Lucas deixou escrito, é bom que nós vejamos isso em Lucas, capítulo 5, aliás, capítulo 21, versículo 25, para nós agora entrarmos no livro de Matitiarro. Essa introdução é importante para que nós vejamos a importância de nós estarmos estudando esse livro de Matitiarro. Ah, mas aí a gente já viu isso tantas vezes. Pois é, mas qual é o efeito? Cada vez que a gente estuda a Escritura, estuda, recebe a palavra, pratica a palavra, o efeito em nós mesmos é notório, por nós mesmos. É claro que os outros também vão notar. Vai ver a mudança. Vai ver a mudança. Os outros, porque eu passei por essa experiência, vi os meus colegas, não é? Vi a mudança. Eu já não fumava mais, não bebia mais. Conversava com ele, estava estudando, continuei estudando. Passava lá saía de lá, porque nessa escola onde nós tínhamos estudado, tinha muitas exigências, a gente tinha que cumprir as exigências. Então, saía dali, da aula, e passava numa lanchonete. E ali tomava um chopp. E nessa época eu não estava pensando direito ainda. Não? Mas depois que tive esse encontro com o senhor Yeshua, ninguém precisou dizer para mim que não precisava fumar. No mesmo dia, no dia seguinte, cigarro mais não, bebida nenhuma. Nunca mais. Nunca mais. Porque ainda tinha cerveja lá na geladeira, tinha a praininha em cima da geladeira. Aí foi tudo para o ralo. Pronto. Deixei de ser escravo. Independência acabou. A infelicidade foi embora. Aleluia. Eu criei na palavra do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estava em busca do homem verdadeiro, em busca da vida. E queria saber o que é a felicidade. Quando encontrei o homem verdadeiro e a vida, a felicidade se manifestou. Aleluia. Você encontra crente dizendo que ele é infeliz porque não tem dinheiro. Ele quer papel. Papel torna ninguém feliz. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Tem crente ainda procurando ser grande através do papel. Ele acha que ser grande é ter papel. E o Hanan na ilha de Patmos? Será que ele era feliz ou infeliz? Quem foi visitá-lo lá? Não só foi visitá-lo, depois que chegou lá na ilha, conversou com ele, falou. Conversou não, falou, que ficou só ouvindo. Depois de tudo aquele sobe aqui. Os céus estavam abertos, ele chegou rápido no céu. Infeliz ou feliz? Aleluia. Será que ele era complexado? Lá na ilha de Patmos, poxa, ninguém vinha aqui me visitar. Os crentes são todos ingratos. Será que ele estava lá na ilha de Patmos, assim, com esse mimimi? Aleluia. Preso injustamente. Mas será que ele estava se queixando? Aleluia. Glória ao Senhor. Chegar aí a Lucas, capítulo 21. Vamos ler, 25 a 27. A segunda vinda é para pôr o seu trono aqui na terra, então virá como soberano. Capítulo 21, 25. 25 diz o quê? E haverá... Isso está escrito, está registrado. Como é que está o mundo hoje? Está todo mundo alegre, feliz, né?
E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão e então verão o Filho do Homem numa nuvem. É assim que ele virá. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, queridos, agora aqui no livro de Matitiá, onde nós estamos nesse estudo, cumprido o prometido na escola bíblica passada, porque eu dei uma data esdrúxula a respeito de Bar Koziva, né? Ou de Bar Kokhba. Eu, em vez de falar 135, eu falei 535. A respeito daquela revolta que foi feita por esse homem, era um judeu, ele foi apresentado como sendo o Mashiach pelo Rabi Akiva, e arrastou 580 mil pessoas para o exército. E ele causou um estrago muito grande nos exércitos romanos. E na época, o rei, o imperador, era Adriano. Como eu falei aquilo assim de improviso, não estava pensando em falar, no momento foi que eu falei, eu nem fiz a associação. Adriano, Marcos Cima, embora eu tivesse falado nos dois, mas o período do governo de Adriano foi no calendário atual, que ele substituiu Trajano. 117, Trajano faleceu, entrou Adriano. E ele governou até o ano 138. 138 desse calendário, na Era Comum. E a outra é aquele texto de Matitiá, capítulo 24, versículo 23. Então, quem colocou lá 535, escreveu aí, bota 135. E foi o período foi de 132 a 135, o período da revolta. Começou em 132, terminou em 135. Mas aí os Shihudim foram esmagados. Aqui em Matitiá, capítulo 24, versículo 23, aí ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o ungido está aqui ou ali, não lhe deis crédito. E eu fiquei de dar uma explicação melhor sobre o versículo 24 para os irmãos, que na tradução do versículo 24, diz: porquanto surgirão falsos cristos e falso Mashiach e falso Nevim, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. A versão de Salso, do grego para o hebraico, ele traz uma explicação melhor do que a do Delites. Ele diz o seguinte: porque falsos ungidos, o versículo 24, e falsos Neviim, aí está, falsos cristos e falsos profetas, se levantarão e farão grandes sinais e prodígios. Até aí está tudo igual, né? Agora, para que eles farão esses sinais e esses prodígios? Porque os do mundo serão enganados facilmente. Os que não têm o Espírito Santo, porque não nasceram do alto, eles serão enganados facilmente. Mas a questão deles é que eles querem enganar os escolhidos, os verdadeiros nascidos do alto. Então, eles vão fazer esses sinais, esses prodígios, para arrastar a multidão. Eles farão esses sinais para examinar se há poder em suas mãos para enganar também os escolhidos. Está diferente, não está? Aí, se possível, enganaria até os escolhidos, não é? Mas, na verdade, eles vão fazer esses sinais para ver se eles têm o poder, de fato, de conseguir arrastar esses que estão crendo no Senhor Yeshua. Por isso é que está escrito: acautelai-vos, que ninguém vos extravie. Aí foi que eu falei para os irmãos a respeito dos falsos Mashiach, que na linguagem em português está nas Bíblias, Cristos, né, que é a palavra grega. Mashiach é hebraico, é a língua mãe, é a língua sagrada.
Já falei para os irmãos aqui diversas vezes sobre esse assunto, mas é bom sempre estar lembrando, porque no mundo a coisa é sempre pervertida para afastar a pessoa da verdade. E é preciso quem retorna para o Criador ser prudente, buscar a verdade, orar, buscar o Espírito Santo, ser batizado, imerso no Espírito Santo, para ser guiado por ele, porque o Espírito Santo foi enviado para guiar os filhos de Elohim a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, que atua nos filhos de Elohim. A tua palavra é a verdade, disse o Senhor Yeshua. Hoje adulteraram tudo e ainda dizem que não, agora não tem mais nada a ver. O Antigo Testamento, diz ele, na Escritura não existe esse termo Antigo Testamento nem Novo Testamento. A Escritura não fala disso. E nós precisamos ser cautelosos. Na Escritura não tem a palavra Bíblia. Não existe. Mas o povo é arrastado porque não investiga. Não vai em busca da verdade. Está sempre querendo. Né? E é moldado para ser assim, para esperar que alguém faça para ele, ou por ele, decida por ele. É a moldagem que é feita para poder dominar as almas. São arrastados. Perde a capacidade de raciocínio. Né? Eu estou raciocinando, mas por que eu estou raciocinando? Porque eu não quero crer em uma mentira. Para eu não crer na mentira, eu tenho que conhecer o quê? A verdade. Para que eu também não peque. Alguém chega para você e faz um relato. Aí você recebe esse relato e age por esse relato. Depois é que você vai perceber que você criou numa mentira, mas aí você já pecou. Como é que vai fazer? Condenou uma pessoa porque você criou num relato. Você divulgou, inclusive, uma má fama sobre uma pessoa porque criou num relato. Como é que você vai reparar isto? Condenou o justo por causa de um relato. E principalmente quando se trata de uma pessoa que retornou para o Senhor Yeshua, né? Confessou, recebeu a bênção de nascer do alto, mas está sendo condenado ou condenada porque a pessoa conheceu o histórico da pessoa no passado e continua tratando como se ele fosse aquela velha criatura. Cometendo crime. Eu tenho que ver a conduta da pessoa e não a história que as pessoas contam sobre aquela pessoa. Ela pode estar contando a história por despeito, por inveja, porque odeia a pessoa. Então, se já está com inveja, está odiando, essa manifestação é de quê? É do velho ou do novo homem? É. O que é que está motivando a pessoa a falar? Quem tem que ter cuidado somos nós, cada um ter cuidado. Essa história é verdadeira? Quando a história é verdadeira e não convém que se relate, você vê como é que o mundo procede. Certo? Deixa eu ler novamente aqui para os irmãos que se quiser escrever. Porque falsos ungidos, versículo 24, e falsos neviim se levantarão e farão grandes sinais e prodígios. E são falsos, mas farão grandes sinais e prodígios, para examinar se há poder em suas mãos para enganar também os escolhidos. Tem crente que se dirige, ele está se dirigindo por sinais e prodígios. Ele não quer saber da verdade. E tem pessoas que se apegam a sinais e prodígios para querer condenar. Não, tá vendo? Lá tem sinais e prodígios. Lá onde? Ele seguiria Yohanan? Esses crentes seguiriam Yohanan? Quantos milagres Yohanan realizou? Quantos? Pois é. Mas o que é que o Senhor Yeshua disse dele? Aleluia.
As pessoas são enganadas, são arrastadas, porque estão agindo de acordo com as suas próprias conveniências. Então, essas pessoas não estão preparadas para a manifestação em glória do Senhor Yeshua. Elas não estão dando segundo a verdade, elas estão dando segundo as suas próprias conveniências. Não querem sofrer por causa da verdade. Então, queridos, Matitiel, capítulo 24, versículo 29. Aqui tem outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Veja aí o versículo 29, que diz o quê? Então, eu falei com os irmãos aqui, os irmãos devem lembrar daquele estudo que nós falamos aqui sobre Risaion, quando nós falamos a respeito dessas estrelas, Sol, Lua, prestar atenção. Nós, por exemplo, somos o quê? Nós somos luz, né? E somos estrelas. O Pai, quando olha para ver, de cima para baixo, ele vê essas estrelas que brilham aqui na Terra. Certo? O Sol e a Lua. Veja o sonho de Yosef, que é o pai e a mãe e os irmãos, certo? Então, a própria Escritura responde a muitas das perguntas que muitas vezes brotam na nossa própria mente. Não ficar, mas eu acho. Não, a Escritura, vai lá. O Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas, certo? Então, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus mensageiros com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Aí vem o machal. O Senhor Yeshua vai falar aí uma parábola. Aprendei, pois, versículo 32, aprendei, pois, este machal sobre a figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aí, quando Matitiel escreve isso, quando ele escreve sobre este assunto, ele não está colocando... porque ele está falando para Irudin. O Irudin, que conhece a Escritura, a Torá, Neviim, Ketuvim, está bem familiarizado com a linguagem do Senhor, eles não têm muito problema. Claro, vamos dizer que todos os Irudim são assim, porque tem alguns que são até inimigos da Escritura Sagrada. Mas vejamos aqui, versículo 29. Nós temos um problema aí nesse versículo 29. Porque, e logo depois da aflição daqueles dias, aí dá a impressão que assim que terminar a guerra, a destruição de Jerusalém, logo depois, né, desses dias de aflição, como está aqui, a aflição daqueles dias está se referindo à destruição de Jerusalém. Certo? Logo depois daqueles dias, então, né, de repente o sol se escurecer, aliás, vai escurecer o sol, a luz. É um problema sério, porque essa é uma versão que veio de HNTD, Delites. O hebraico é a tradução dos escritos do Shelirim, feita por Delites. Então, logo, ele coloca esse advérbio logo no início, mas isso não é bom. Salso colocou corretamente. Como é que o Salso colocou? Ele diz o seguinte, presta atenção na escritura aí, capítulo 29. Veja aí como é que eu vou colocar aqui para vocês agora. E depois da aflição daqueles dias, de repente, o sol se escurecerá.
Você deu para entender? Deu para perceber a diferença? Aí, e depois da aflição daqueles dias, aí vai correndo, certo? O tempo está passando. De repente o sol se escurece. A lua não dá a sua luz. Vai haver algo assim. Certo? E é quando ocorre isso que vai se ver nos céus o sinal do Filho do Homem. Deu para entender isso? Não é logo depois da destruição de Jerusalém que vai vir, não. É evidente que os irudinhos vão querer que isso aconteça logo. Tanto que o coração deles está voltado para esse reino. Quando o Senhor Yeshua está para subir, após 40 dias que eles se encontraram ali, que o Senhor se manifestou a ele disse, Senhor, será esse o tempo em que tu restaura o reino a Israel? Ele está perguntando, eles estão querendo saber quando é que vai ser isso, quando é que o trono de Davi vai ser reerguido. E o Senhor, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. O que compete a vocês é fazer o que é para ser feito. Aleluia? Nós estamos nesses momentos finais. Estamos nos momentos finais. Temos que estar atentos. A qualquer momento vai escurecer o sol, a lua não vai dar a sua luz e o sinal vai aparecer no céu. Como é que estão as nações? Todo mundo festejando, alegre, a economia está tudo boa, não tem ninguém dando tiro em ninguém, né? Não tem ninguém desmaiando, ninguém perturbado, né? Não tem ninguém querendo, né, apagar o passado com bombril, né? Mas apaga? Não apaga. A história, as obras das pessoas acompanham as pessoas. Não tem como apagar isso. Certo? As obras acompanham. Então, se eu não quero que eu seja julgado como ladrão, o que é que eu tenho que fazer? Não roubar. O que é que você preferia, ser chamado de ladrão ou de larápio? Hein? É a mesma coisa. Ou mão de gato? Ou de rato? Então não seja um rato. Porque as obras que a pessoa fez, é por isso que não vem para a luz. Então, queridos, as obras acompanham a pessoa. Então, há um jeito de apagar. Não adianta usar aquele produto pesado, né? Limpeza pesada, ou comprar esse H2SO4, que é ácido sulfúrico, vai estragar a pele, vai queimar tudo, mas não remove as más obras. Só tem uma coisa que remove isso da vida do ser humano, diante do Pai. É a emunar no Senhor Yeshua para que o sangue do Senhor Yeshua nos purifique de todo o pecado. Mas aí tem que confessar. Não é ocultar. Não é chamar um bocado de jagunços para querer forçar os outros. Não pode falar. Não funciona. O fato da pessoa não ser chamada de ladra ou ladrão não faz com que ela não seja ladra e não seja ladrão. Já está marcado. Assassino, matou, roubou. É o quê? Então, queridos, só o sangue do Senhor Yeshua é que nos purifica de todo o pecado. Então, esse texto aqui nos dá essa clareza com essa versão que foi feita por Salmos. E depois da aflição, ou das aflições daqueles dias, ou das angústias, das tribulações daquele dia, estão passando o tempo. De repente, o sol se escurecerá. A lua não dará a sua luz. Então verão o sinal do Filho do Homem nos céus, e vindo com poder e grande glória. Temos que estar atentos. Não, é aquele indivíduo que sempre está querendo que os outros façam por ele.
Ela diz, olha, você fica atento aí, quando você vê, você me avisa. Não vai dar tempo. Aleluia. Cada um tem que estar vigiando por si. Não é tenso, não é ansioso, não é... Não. O Espírito Santo que está nos guiando, ele nos avisa, ele nos guia. Vá lá e diga aos meus irmãos que vão para o monte designado, lá eles me verão. Quer dizer, ordem dada pelo Senhor Yeshua. Assim o Espírito Santo está aqui nos guiando, nos orientando. Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35 e 36. Aqui nós vimos até o versículo 31, vimos a figueira, não é? Ele está usando a figueira. Quando vocês veem que a figueira se torna um tempo, brotam folhas, não é? Vocês sabem que vai chegar o verão. Então, quando você vê todas essas coisas acontecerem, saber que ele está próximo. Então, eu tenho que estar atento. Que coisas? Eu tenho que saber quais são as coisas que ele falou. Guardar. E não deixar que as pressões do mundo, o movimento do mundo me arraste. Não, eu estou vendo aí tudo, tenho que tomar decisões, mas a minha mente está no Senhor, está no reino. Glória ao Senhor. Eu não vou deixar que os acontecimentos do mundo tirem a minha mente do meu Senhor, do reino. Ah, não, porque vai... Não, eu sei que vai acontecer aqui na terra o que o Senhor determinou lá no céu. Pode fazer o esforço que fizer. O Senhor está dando uma oportunidade aos brasileiros. Claro, eles vão escolher. A quem quereis que vos solte? Barrabás ou a Yeshua? Escolha. Escolheram. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Então estamos olhando para a figueira. Brotou. Vai chegar o verão. Isso é certeza, isso é convicção. Então eu sei quais são os sinais. Vamos aí, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vejam bem, não passará esta geração. Então, esta geração está relacionada com a destruição de Jerusalém, não é com a vinda do Senhor. Isso já vimos aqui com os irmãos. E ele faz uma afirmação categórica: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os mensageiros dos céus, nem o Filho, mas unicamente quem? Leia novamente esse texto, esse versículo aí, versículo 36. Aí você, mas qual é o dia e hora? É o dia e hora da destruição de Jerusalém ou o dia e hora da vinda do Mashiach? Isso você fica... Não é? Aí esse texto pode ser aplicado aos dois, porque o dia e a hora... Sabe-se que aquela geração vai sofrer as consequências disso. Mas o dia e a hora, ninguém sabe. Agora tem que estar atento. Quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei que o seu fim é chegado. Então, quem estiver em Judá, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, na casa, não desça em casa para pegar nada. Quem estiver no campo, não torne a cidade. Vão embora. Vocês vão ser espalhados pelo mundo. Isso aí tem a ver também com o retorno, que ele vai recolher esse pessoal que está espalhado pelo mundo. E são os Yehudim. Aí não tem a ver com a questão da idade do Senhor, que a idade do Senhor vai estar vindo com o Senhor Yeshua. Ressuscitou, ressuscitarão os mortos, certo? Para os que estão no céu aguardando, vão receber corpo, que estiverem na terra vão ser transformados juntamente com eles, subirão ao encontro do Senhor. Mas os Yehudim, que não creem, estão aqui na terra, mas há um compromisso do Senhor, eles vão ser chamados.
Só que eles vão lamentar. Com a vinda do Senhor haverá lamento. Então, esse dia aí, tanto o dia da destruição de Jerusalém não se sabe que é aquela geração, como o dia da vinda do Senhor Yeshua também não se sabe. Então temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos com a vinda, porque a destruição de Jerusalém, não sei que você queira ir para lá, não? Porque já foi destruído. Esse fato já ocorreu. Agora nós esperamos a volta do Mashiach, a segunda vinda. Vamos a Mateus, capítulo 24, versículo 37. Aí temos dados que nós devemos guardar. Isso refere-se a nós, não aos Yehudim, no sentido de destruição de Jerusalém. E como foi no dia de Noa, versículo 37, e como foi no dia de Noa, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, só viviam para a carne, para o terreno, para o que é animal. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, tinha tudo ideologia de gênero. Está escrito isso aí? Mas está aí entre linhas aí. Certo? Depravação geral. Certo? Davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Vocês observam que nenhuma evidência serve para a pessoa que está desenfreada e quer viver para os seus deleites, para os seus prazeres. Nenhuma evidência toca o coração dessas pessoas. Glória ao Senhor. E há outras lições maravilhosas que nós podemos tirar desses exemplos aqui. Entrou na arca, versículo 39. O que é que diz aí o versículo 39? Não perceberam, porque eles estão tão envolvidos com os prazeres físicos. Não, está todo mundo voltando, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, tudo voltado para a carne, para o corpo. O espírito morto. A alma gemendo. Não se sabe por quê, não sei por que acontece isso comigo. É a questão da alma. A alma está impregnada de elementos que são prejudiciais ao bem-estar da pessoa. Precisa haver purificação. Está lá bombardeando, tornando a pessoa medrosa. E tem tantos nomes que são dados, claustrofobia, enfim, fobia. E as pessoas estão... Por que estão assim? É a alma que não está purificada. E é preciso purificar a alma. Purificando as vossas almas. Já que tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, amai-vos ardentemente. Só é possível amar, de fato, se houver purificação. Para ter um coração puro e poder amar. Não perceberam até que veio o dilúvio. É o mesmo que está acontecendo hoje. Não estão percebendo até que o Senhor Yeshua venha. Aí, quando ele vier, aí vai ver muito lamento. Aqui. Então, estando os dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Isso tem a ver com o trabalhador. A missão, você tem uma missão, então tem que fazer conforme está determinado para ser feito. Aí então ele diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É o caso dos talentos. O marchal dos talentos, né, distribuiu, um foi negociar e o outro se escondeu. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu senhor há de virar,
começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os profanos, com os hipócritas. Ali haverá pranto, choro e ranger de... Olha, presta bem atenção a isso aí. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os profanos, com os hipócritas, porque ele fingiu que era um servo, e não era. Ele, ao invés de fazer o que era para ser feito, ele não fez. E ali haverá, quer dizer, quando é que uma pessoa, ela está com aquelas aflições, medo, tensões, está com medo de ser descoberto, com medo que venha à tona o que tem feito às ocultas. Então, o que é que reserva essa pessoa? Alegria? O que é que está reservado para essa pessoa? É pranto, ranger de dentes. Ao invés de felicidade, alegria, está liberto. O fardo do pecado foi removido. Ele agora pode conviver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Está na presença do Pai, na presença do Espírito Santo, o que é que vai ter? Aleluia. Bendito seja o Eterno. Pode uma pessoa que está na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo ter tristeza? Há tristeza no céu? Não. O causador da tristeza foi expulso de lá. E aqui a gente expulsa ele daqui também. Aleluia! É. Bem, queridos, segunda vinda do Senhor Yeshua. Note que Matitiarro, ele não fala sobre Lot. Quem fala sobre Lot é Lucas. Ele fala sobre Noar. Os dias de Noar. Olha, observe a atitude de um homem que não se deixou arrastar pela multidão. A Escritura fala sobre Noé. Uma multidão toda desenfreada, mas todo mundo faz. Pois é. Não é? Ele conservou-se justo, temente, respeitando o Criador, andando com o Senhor. Noé andou com Elohim. Olha a diferença. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos entrar no capítulo 25, não é isto? Estamos chegando ao final desse livro. Não temos pressa. Não sei qual o efeito desse estudo hoje em você, dessa meditação de hoje. Estamos usando a Escritura Sagrada, pura e simplesmente a Escritura Sagrada. Não sei qual o efeito que a Escritura Sagrada produz no seu coração. Aqui nós ainda temos alguns textos de Matitiarro, capítulo 24, que é quem, pois, é o servo fiel, pendente aqui também sobre servos, os irmãos podem sozinhos concluir a respeito deste texto aí. E na próxima escola bíblica nós vamos entrar no capítulo 25. Aí já fala diretamente sobre o reino em si. Estamos encerrando esse estudo, porque aqui também já fizemos várias abordagens sobre este livro, mas é preciso que cada pessoa esteja desfrutando dessa bênção que é o refrigério que vem da presença do Senhor para os seus filhos. Não temos mais que carregar fardo de pecado. O pecado separa a pessoa de Elohim. Haja visto o que aconteceu com Adão. Por que aquele desespero de Adão? Medo, fuga. Porque ele pecou. O pecado produz isso na pessoa. Ao invés de segurança, alegria, pela presença do Senhor, fuga, terror. Não é isso?
Aleluia. Bendito seja o Pai que nos tem revelado essas coisas. Estava no jardim de delícias. Ah, mas se eu tivesse uma casa boa, eu não teria aflição. Como vivia Michael Jackson nas mansões dele? Como viveu Elvis Presley? Como morreu? Aleluia. Por quê? É igual aquele homem que estava, montou seu cavalo para percorrer a sua fazenda, muita terra, com medo do bom e do melhor, não é pecado, com medo do bom e do melhor. E ele estava lá, percorrendo a sua terra, passou naquela casa simples, onde era um empregado dele, estava ali sentado à porta da sua casa, comendo a sua refeição. E ele passa ali e vê o seu empregado comendo um pão, bife com pão. Era um bom almoço, boa refeição. É, claro, não é? Eu me lembro que eu comi um pão francês, 3 pães franceses para meu almoço. Dava graças ao Senhor. Então, não era crente nessa época. Ele passou, cumprimentou, mas era um empregado respeitado por ele. Ele ali cumprimentou ele. Não, o que você está? Estou almoçando. Olha, seu almoço é isso? Eu quero contar um sonho para o senhor que eu tive essa noite. Ele disse, então conta. Ele disse, olha, eu sonhei essa noite que o homem mais rico do vale falecia, morria. Pronto. Ele já saiu dali morrendo. Ele sabia que aquele homem era um homem verdadeiro. Ele era um crente e era verdadeiro. E ele dava crédito por causa da conduta dele. Então ele saiu dali, voltou para casa, não seguiu no seu passeio e pronto, começou a febre, chamou o médico dava remédio, não adiantava nada. E fazendeiro, ricaço, por que estava assim? Não podia estar alegre? Bom, se eu tenho que morrer hoje, eu vou partir, vou distribuir aqui com os meus filhos, com meus empregados. Não. Adoeceu. E não tinha remédio que curasse ele. Meia-noite, não. Porque é aquele dia, esta noite vai morrer o homem mais rico do vale. Aí quando chegou meia-noite, ele não morreu. Até mesmo, mas ficava doente, com febre, nada dava certo. Aí quando lá pela madrugada chegou a notícia da morte daquele empregado dele, que estava comendo pão com bife. Aí ele começou a melhorar. Mas então aí ele ficou confuso. Quer dizer, o homem mais rico do vale era ele? E não eu? Tem crente que não sabe o que é ser crente. Ele não sabe o privilégio que é ser filho de Elohim. Ele não sabe quem é o pai dele. Então ele não pode desfrutar da alegria que um verdadeiro filho que ama o pai desfruta. Ele está lá como aquele filho mais novo, gastando tudo. O tempo está passando, a juventude está indo embora. Ele, ao invés de aproveitar para servir ao pai, ele está desperdiçando tudo. Está gastando as suas energias. Muitos que poderiam estar aqui conosco não podem estar porque estão gastando as suas energias para servir ao pecado. Não se alegravam na presença do Senhor. Não conseguiam. Estavam voltados para dentro de si mesmos. Ao invés de estar se alegrando na presença do Pai. O que será a volta do Senhor Yeshua para essas pessoas que não se alegram com Ele? Que o Senhor nos guarde. Amém, queridos? Queridos, atentos. Temos pouco tempo. Na próxima semana, no próximo dia 1º da semana, será aí a votação
Todos nós somos obrigados a votar, somos cidadãos, é um dever cumprir com essa missão. É uma democracia obrigatória o voto, então vamos ter que votar. Temos que escolher. A pessoa que você vota, você diz o que é que você quer, certo? Cabe a cada um fazer a sua escolha, isso é pessoal. E vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos orientado. O Espírito Santo nos guia para fazermos boas escolhas. Boas escolhas. Eu quero que continue esse estado em que o Brasil está caminhando agora. Lembre-se, nós hoje falamos aqui a respeito do estado em que estará o mundo por ocasião da volta do Senhor Yeshua. Ali foi colocado Noah. Ali era o que se distinguia ali naquele tempo. Depravação, não é? Perversidade, a terra se encheu de violência. E é o que nós vemos hoje. Então não nos descuidemos. Ideologia de gênero faz parte de um movimento que é oposição ao Criador, oposição às virtudes celestiais, o uso sagrado do corpo. Aí você vê a distinção, como cada um está usando o seu corpo. Glória ao Senhor. Tráfico não é do reino de Elohim. Um homem de bem condena o que é mal. Tráfico de drogas, tráfico de crianças, tráfico de mulheres e de homens também. O tráfico está muito intenso, esse trabalho. Sempre foi, mas a população aumentou e o crime cresce. Por causa do aumento da população e os homens permanecem no pecado. Tráfico, roubos, à luz do dia. Antigamente o ladrão roubava à noite. Quando o roubo passa a ser praticado à luz do dia, isso é deficiência moral de um povo, de uma nação. Os ladrões, os criminosos, para os criminosos, quanto mais crime existir, melhor, porque ele ganha mais dinheiro. Tem pessoas que ganham mais dinheiro com crime. Então, é uma situação muito delicada, a situação na Terra. Sempre foi e agora está muito mais difícil. Eu não posso, como filho de Elohim, de forma alguma, estar associado ao que é abominável ao meu pai. Eu sei quem é meu pai. Eu o conheço, em parte. Eu não o conheço como ele é na sua plenitude. Isso ainda não é possível. Mas vê-lo-ei como ele é. E você? Estou caminhando para isso, me posicionando cada dia. Trabalhando para acrescentar a emuná, a virtude, a ciência, então, por aí, dando passo a passo. Espero que quando você estiver dormindo, você possa ouvir o soar da trombeta. Porque não é questão de corpo, é questão de espírito. Aleluia. Eu dormia, mas o meu coração... Coração aí é exatamente a parte do espírito. Meu espírito velava. Porque senão você não ia poder ouvir a voz do Senhor falando com você quando você estivesse dormindo. Mas Ele fala. Amém? O homem espiritual, ele é completamente diferente do homem natural. Completamente diferente. Você ir em espírito, não é? Como a esposa do pastor Bill,
contou essa experiência. Ela temou comigo: "Ah, pastor, o senhor foi lá, o senhor orou pelo meu filho e ele ficou bom na hora." Eu disse: "Mas eu não estava lá mesmo." "Estava assim, o senhor foi que eu vi na hora que o senhor chegou e orou por ele." Eu não quis discutir, porque eu sei que o senhor faz isso. Mas dessa vez, ele não deixou que eu visse. Eu não sei como é que ele fez isso. O filho dela foi curado. O senhor me usando, ela viu, mas eu nem sabia disso. Aleluia. Amém? Eu dormia, mas o meu coração velava. Bendito seja o Eterno. Aleluia. Nós estamos numa guerra. Vocês se lembram da revelação que o Senhor deu? E logo está aí diante de todos nós. É verdade ou não? Eram aqueles traficantes que vinham, tráfico de armas, de mulheres, de crianças, traficantes, ladrões, tudo junto. Cabe a você, inclusive, ajudar as pessoas a entender. Olha, a revelação foi essa. Os traficantes estão juntos. Os ladrões estão juntos. Né? Os que fazem essa perversidade com as crianças estão juntos. Ideologia de gênero faz parte disso. Aleluia.